Bom, pessoal, hoje é a nossa última aula, penúltima aula, né? E as aulas serão encerradas na semana que vem, né? Salvo engano, é isso mesmo. E nós temos aí, então, hoje a conclusão a gente vai trabalhar com a parte de geometria analítica, a parte de retas, e vamos fazer algum exercício e avançar depois que terminarmos retas, aí nós podemos encerrar o estudo com a parte de circunferência. Eu falei para vocês, focando no que a gente entende que é explorado na prova do Enem, certo? Então, hoje, basicamente, é isso, né? Geometria analítica, aulas retas. Certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? A gente precisa... deixa eu só pegar esse link aqui que eu vou precisar. A gente vai ver algumas coisas agora que a gente viu lá. Vamos lá. Lá na função do primeiro grau, tá? Então, vamos lembrar primeiro o seguinte, rapidamente, isso aqui vocês já viram, né? Eu estou fazendo uma revisão para fazer a comparação com a geometria analítica. Então, nós vimos lá, quando vocês estudaram a função do primeiro grau, que toda função do primeiro grau pode ser escrita assim, certo? É óbvio que eu posso escrever assim, mas posso escrever assim, ó. Não importa se eu usei A, M, B, Q, não importa. O importante é que eu entenda o que significa cada um desses elementos, que ela tem essa estrutura. Esse aqui é o coeficiente angular. E esse aqui é chamado de coeficiente linear. Isso aí vocês viram quando estudaram retas, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa reta aqui, o coeficiente angular é igual a 2, e o coeficiente linear é igual a 4. Coeficiente linear é onde fura o eixo Y. Então, obviamente, quando vocês viram retas, para você fazer a reta, você fazia uma tabelinha. XY. E reta, bastam 2 pontos. Poderia ser qualquer letra, tá, gente? M, Q, A, B, M, N. Não importa, depende do autor, de como que ele está querendo trabalhar isso daí. E vocês viram que a reta, para eu construir o gráfico da reta, eu faço uma tabelinha. XY, então eu escolho o valor para x, por exemplo, x valendo zero. Aí, sobre x valendo zero, y vai dar quanto? 4. Exatamente, ó. É o ponto 0, 4, e o ponto 0, 4. 1, 2, 3, 4. Estaria aqui, ó. Por isso que eu falei que é onde fura o eixo Y, tá vendo? Ó? Que exatamente esse cara aqui, ó. Fura o eixo Y. E aí eu escolho outro ponto. Aí eu vou botar menos 2. Se eu colocar x valendo menos 2, ó, fazendo a conta, 2 vezes menos 2, mais 4. Menos 4 mais 4, vai dar quanto? 0. Então, veja que eu peguei onde fura o eixo Y e onde fura o eixo X. Onde fura o eixo X, esse cara aqui era chamado de raiz da função. Tá? Então, eu estou supondo que vocês já viram isso, porque estamos no final do ano, né? Teoricamente, vocês já deveriam ter visto isso daí. Tá? Esse é o meu plano cartesiano com a minha reta. Tá? E o que significa esse cara aqui? Nós vamos, então, aprofundar um pouquinho mais sobre ele. Tá? Mas, a rigor, o que ele mede? Ele mede a inclinação da reta. Ou seja, ele tem a ver com esse ângulo. Certo? Então, esse cara aqui tem a ver com esse ângulo, com essa inclinação aqui. Então quer dizer que, de acordo com o valor desse cara, esse ângulo muda? Exatamente isso. Muda a inclinação da reta. E nós vamos ver isso. E esse cara aqui é onde fura o eixo Y. Vamos ver o seguinte.
Eu dei esse exemplo aqui de reta, mas a reta mais elementar que eu teria seria y igual a x. Essa reta aqui seria assim, ó. Quando o x é 0, o y é 0. Quando o x é 1, o y é 1. Ou seja, essa reta é essa daqui, ó. Passando bem no meio do quadrante 1 e do quadrante 3, ó. Ela é bissetriz. Por que ela é bissetriz? Porque ela passa no meio, dividindo esse ângulo aqui de 90 graus em dois pedaços. Então, aqui é 45 graus, obviamente, e aqui vai ser 45 graus. Antes de eu continuar, gente, do que eu falei até agora, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Porque agora a gente vai expandir o raciocínio, tá? E vocês vão ver que, basicamente, muita coisa que eu vou falar já foi falado para vocês no estudo de funções. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se está ok até aí. Podemos continuar? Estamos com poucas pessoas na sala, né? Não sei exatamente por quê, mas vamos lá. Então tá. Vamos lá, então, explorar um pouquinho mais essa questão aí. Então, olha só. Essa aqui, que está aqui, ó. Deixa eu botar aqui para... Tá aí, ó. Olha aqui. Vocês vão olhar só aqui, ó. Veja que aqui está escrito f de x igual a x mais b. Gente, isso é outra maneira... Deixa eu abrir outro slide aqui. Ó. Isso é outra maneira da gente escrever a função. Em vez de eu escrever y igual a 2x mais 4, por exemplo, eu posso escrever f de x igual a 2x mais 4. Quando a gente vê estudo de funções. Poderia ser f de x, g de x. Não importa a letra que você vai usar ali. Tudo isso é a mesma coisa, tá? Então, ali está aparecendo isso aqui, ó. F de x igual a 1x, que é a mesma coisa que eu escrever y igual a x, ó. Que é essa que eu tinha falado aqui agorinha, né, ó? Que é essa reta aqui. É a reta mais básica de todas, vamos dizer assim. Y igual a x, a reta elementar. Então, olha o que acontece. Tá ela desenhada aqui, tá vendo, ó? Então, se vocês observarem, a reta, ela tá aí nesse plano cartesiano, tá aqui, ó. Quando é 1, é 1. Quando é 2, é 2. Então, o que eu vou querer que vocês observem aqui? Eu quero que vocês olhem a minha reta e o que vai acontecer aqui, ó. Tá? É lógico que ele está dando informação de raiz. Na verdade, aqui ele botou 0, 0, mas a raiz é 0. Tá? A raiz é o valor de x. Isso aqui está errado, tá? Ó. Esquece isso aqui. Eu quero que vocês olhem o que está representado aqui, que é a função y igual a x, que é a mais básica de todas. Olha o que eu vou fazer. Ele botou aqui ax mais b, certo? Ó, coeficiente angular, coeficiente linear. Coeficiente linear é onde fura o eixo y. Está furando no zero, ele vale zero. Então, é como se eu tivesse escrito y igual a x mais zero. É a mesma coisa. Olha o que acontece quando eu mudo o valor de b. Vou botar ele valendo, vou aumentar o valor dele. Ó, tá vendo que agora eu aumentei para meio? Ele está furando no meio aqui, ó, no 0,5, ó. E à medida que eu aumento, ó, 1 furou no 1, 1,5 furou no 2. Veja que a reta está subindo, ó, certo? Ó. Então, por que ela vai subindo? Porque eu vou furando cada vez mais em cima. A reta, ela não mudou a inclinação dela. Ela não mudou o ângulo. Tá vendo? Ó? Esse ângulo que está aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, não muda. A inclinação não muda. Por quê? Porque o coeficiente angular não está mudando. Eu estou mudando onde fura. E observa, ó, 0. Agora vai furar no menos 1. Agora vai furar no menos 2. Tá vendo? Ó? X menos 2. Função x menos 2. Então, isso acontece com a reta quando eu altero o valor do b. E se alterar o valor do coeficiente angular? Se eu alterar o valor do coeficiente angular, eu falei para vocês que vai alterar a inclinação, o ângulo, que por enquanto vale 1. Tá? Então, o que eu vou fazer agora?
eu vou aumentar o valor do A. Está valendo 1, ó. Observe o que acontece quando eu aumento o valor do A. A reta está aumentando o ângulo, está ficando em pé. Está crescendo mais rápido. Veja só, quando eu tinha o caso anterior, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu pegar aqui, quando é 2, vai dar no 5. Certo? A reta é a função y é igual a 2,5x. Se o x valer 2, 2 vezes 2,5 vai dar 5. Então, o 2 está dando no 5. 2 está dando no 5. Agora, eu vou aumentar o valor do A. Olha o que vai acontecer quando eu aumentar o valor do A para 3. Aumentar mais ainda. Olha lá. Aumentei para 4. Quando é 2, já está dando 8. Ela está crescendo mais rápido que a anterior. Está vendo? Quanto menor o valor do A, menos a função cresce. Então, aqui, cresceu, está crescendo, 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 crescendo. O ângulo aumentando e ela crescendo cada vez mais. Cada vez mais. E o que acontece se esse valor do A ficar negativo? Que agora virou 0, tudo 0. Se ficar negativo, olha lá, o A está negativo. Ela desce. A função é decrescente, tá vendo? Quanto mais negativo, mais decrescente ela é. Então, isso é uma informação importante sobre o coeficiente angular. Então, eu diria aqui o seguinte, o que a gente vai estabelecer? E isso é importante você saber. Vamos botar aqui um novo slide. Então, eu tenho aqui a minha função y igual a ax mais b. Estou usando essa nomenclatura. Se o a é positivo, ela é crescente, nós já vimos isso. Se o a é negativo, ela é o quê? Decrescente. Por quê? Porque aqui o ângulo é esse aqui, E aqui o ângulo é esse aqui, Tá? Então, esse cara, o coeficiente angular, ele me diz a inclinação. Quanto maior o valor de A, mais em pé ela fica. A reta. Certo? Porque o ângulo aumenta. O ângulo aumenta. Pensando no A positivo, tá? Até para ficar mais fácil. O ângulo aumenta. Então, o que vocês vão gravar? Que esse tal de coeficiente angular tem relação com esse ângulo aí. Se é positivo, ele é um ângulo agudo, tá aqui. Se ele é negativo, é obtuso, porque a reta é decrescente. E esse cara é onde fura o Y. Essa é a primeira informação que vocês viram. Ou seja, se eu mexo nesse cara, a reta sobe e desce. Se eu mexo nesse cara, a reta cresce ou decresce, a depender do jeito que eu estiver mexendo. Primeira informação, tá claro isso, gente? O comportamento do que o A faz na função e o que o B faz na função. Até aí eu estou falando de função, coisas que teoricamente vocês viram. Mas eu quero saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Isso é importante, isso pode ser explorado na interpretação de vocês. Nem tanto na parte de geometria, mas na parte de funções. Tá ok aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Me dê um retorno, gente. Beleza. Então tá. Agora, olha só o que eu vou fazer. Quando eu pego aqui a minha reta, e eu vou pegar aquela que eu tinha feito aqui, 2x mais 4, se eu pegar, eu tinha feito aqui menos 2 e aqui 4. Mas eu poderia pegar aqui, por exemplo, o número 2, aí se eu substituir 2 ali, vai dar 8. Então, 2 vai dar no 8 aqui, Porque o desenho está muito ruim, né? Deixa eu melhorar aqui para ficar, pelo menos, mais decente. Vou botar mais para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tinha feito aqui 4, menos 2, 2. Então, eu tinha feito a reta aqui. Mas eu quero pegar um outro ponto da reta.
Quando é 2, está dando 8. Agora, observa o seguinte. Se eu olhar esse ângulo, e se eu calcular, pegar esse triângulo aqui, ó, vamos olhar esse triângulo aqui. Pegar aqui a variação do y, que é 4, né, de 0 para 4, pela variação do x, que está aqui embaixo. Isso aqui é a variação do x, né? É a diferença do valor de x em cima e x embaixo. O que eu estou dizendo é o seguinte, vamos imaginar o seguinte. Vou mudar de cor aqui. Eu tenho 2 pontos aqui. Eu tenho esse ponto e esse ponto. Quem é esse ponto aqui? Esse é o ponto menos 2, 0. Quem é esse ponto aqui? Esse é o ponto 0, 4. Então, quanto que variou o y? 0, 4, ele variou 4. Quanto que variou o x? Ele variou esse pedacinho aqui, ó, de menos 2 para 0, variou 2, né? Variou 2. Variou 2. Então, a variação foi de 4 no y e de 2 no x. Se eu dividir 4 por 2, vai dar 2. E isso aqui, em trigonometria, é a tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Eu estou dividindo o valor desse cateto por esse cateto. E está dando exatamente esse valorzinho aqui. É sempre isso. Sempre isso. Isso sempre vai acontecer com o coeficiente angular. Esse cara é o coeficiente angular. Que é esse cara aqui, ó. Ah, professor, então o que eu tenho que saber de coeficiente angular? Você tem que saber que coeficiente angular é a inclinação da reta, e ele vai dizer se ela vai ser positivamente inclinada ou negativamente inclinada, se a função cresce ou decresce. Ele é a variação do y de 2 pontos pela variação do x, que eu poderia fazer assim também, ó. Se você quisesse calcular assim, você poderia fazer y, vou chamar isso aqui de ponto A, e vou chamar isso aqui de ponto B. Então, você podia pegar y do A menos y do ponto B, x do ponto A menos x do ponto B. Você pode fazer assim também. Quem é o y do ponto A? O y do ponto A é 0. Quem é o y do ponto B? O y do ponto B é 4. Ficaria assim. Quem é o x do ponto A? X do ponto A é menos 2. Quem é o x do ponto B? É 0. Então, ficaria 0 menos 4, menos 4, menos 2 menos 0 menos 2, menos com menos dá mais, vai dar 2 do mesmo jeito. Então, o que é que vocês vão guardar de coeficiente angular? Vou abrir aqui mais um slide. Vocês vão guardar isso aqui. Então, eu tenho a minha reta AX mais B. Esse cara é o coeficiente angular, que eu já sei que é o ângulo, tá falando. E que eu sei, como é que eu sei que eu posso calcular? Eu posso calcular como sendo a variação do y pela variação do x. Então, se eu tiver 2 pontos, A e B, poderia ser YA menos YB, XA menos XB. É lógico que você pode trocar a ordem. Você pode botar YB menos YA sobre XB menos XA. Mas não pode misturar. Fazer YB menos YA e XA menos XB. Não pode misturar. Se começa com B, termina com A, tanto em cima quanto embaixo. Esse é o coeficiente angular. E olha que eu peguei aqui esses 2 pontos, mas eu podia pegar qualquer outro ponto. Eu vou pegar outro ponto para vocês verem. Eu tinha esse ponto aqui e tem esse outro aqui, ó. Que ia lá no 8. Né? Era 2, 8. O que acontece? Se eu pegar aqui esse triângulo aqui, ó, este ângulo aqui é igual a esse de baixo. Então, eu posso fazer essa variação por essa variação, se eu quiser aqui. Que vai dar no mesmo, né? Porque aqui não é 4. Então, a variação aqui é quanto? 4. Aqui não é 2. Então, a variação aqui é quanto? 2 vai dar no mesmo, vai dar 4 sobre 2. Então, sempre, para eu calcular o coeficiente angular, eu posso usar 2 pontos, ou eu posso, olhando o gráfico, mas eu sei que tem a ver com esse ângulo.
É lógico que se eu pegar uma reta decrescente, uma função decrescente, né, ó, que é assim, por exemplo, ó, imagina que eu falasse aqui, ó, vou até pegar um outro slide para a gente ficar mais fácil. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o exercício te desse um gráfico e te desse assim essa reta. Eu sei que o ângulo que eu estou olhando é esse aqui, ó. Aí você vai assim, mas professor, como é que eu vou calcular a tangente desse ângulo? Se eu tivesse que usar triângulo, você não usaria esse, você usaria esse, que é a adaptação, mas daria, o resultado tem que dar negativo, né? Você faz a adaptação. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Vamos supor que esse ponto seja o ponto 0, 3. Vamos supor que esse ponto aqui seja o ponto 2, 0. Então, eu quero calcular o coeficiente angular. Eu sei que a minha reta é essa daqui, ó. Eu quero calcular o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Variação do y pela variação do x. Vou chamar esse cara de A e vou chamar esse cara de B. Então, ficaria, vou fazer y do A menos y do B, x do A menos x do B. Já sei que tem que dar negativo, né? Porque ela é decrescente. Quem é o y do A? 3. Quem é o y? Isso é o y do A. Olha o y do B. 0. Quem é o x do A? 0. Quem é o x do B? 2. 3 sobre menos 2. 3 dividido por 2 dá 1,5, mais com menos dá menos. Menos 1,5. Então, essa minha função é y igual a menos 1,5x. Certo? Então, mas eu faltaria descobrir o B. Tá? E a gente vai ver isso mais para frente. Deixa aqui por enquanto. Porque eu quero que você se concentre no coeficiente angular. Mas apesar de que eu sei que o B é onde fura o Y. Onde que está furando o Y? No 3, né? Está furando no 3. Pronto. Está aí a minha função. Tá? Ainda vou treinar um pouquinho mais isso com vocês. Apesar de que isso aí, vocês devem ter feito em funções. Tá? Vamos lá. Agora, nós vamos brincar com a equação, tá? Eu vou voltar nessa questão da formulação, mas eu vou brincar com a equação. Vou pegar aquela equação que a gente tinha visto lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo mundo, porque veja que eu tenho aqui primeiro membro, segundo membro. Vou jogar todo mundo para o primeiro membro. Pronto. Mudou a equação? Não mudou a equação. É a mesma equação, gente. Essa equação aqui é a equação de uma reta, representada com a cara de função, e essa aqui também é a equação de uma reta, que a gente chama de equação geral. O que é equação geral? É quando você joga todo mundo para o primeiro membro e deixa 0 no segundo. Essa é a equação geral. Só que, normalmente, a gente coloca em ordem alfabética. Então, ficaria assim, ó. Tá? Essa é a equação geral. Aí, os livros de matemática falam assim, ó, a equação geral da reta é ax mais by mais c igual a 0. Sim. O que ele está dizendo para você? Que tem um negócio com x, tem um negócio com y e tem um termo independente. E 0 do outro membro. Mas não importa. A, botou B. Professor, isso não vai virar confusão com o A do... Desde que você entenda o que você está fazendo, não dá confusão nenhuma. O importante é você saber chegar na equação geral e sair da geral e chegar na equação reduzida. Como que eu faço para chegar na equação reduzida? Que agora eu estou dando o nome. Professor, quer dizer que a equação reduzida é a equação da cara de função. Exatamente. Então, a equação reduzida, você deixa o y sozinho. E a equação geral, você joga todo no primeiro membro. E você pode ficar brincando com isso. Eu não gosto do x negativo. Vou multiplicar por menos 1, todo mundo. Mudou a equação? Não mudou. É a equação geral com outra roupa. Professor, quer dizer que eu posso ficar trocando a roupa da equação se eu quiser ficar brincando com ela? Pode. O que mais que eu posso brincar? Eu vou multiplicar tudo por 2.
Para quê? Não sei, eu fiquei com vontade. Ó, não muda nada? Não muda nada a equação se você fizer de um lado e fizer do outro. Como o segundo membro é zero, quer dizer que eu posso multiplicar, fazer o que eu quiser. Se tudo que você fizer de um lado você fizer do outro, você está com a mesma equação. O que está mudando é a roupa dela, mas a equação é a mesma. Então, é importante que a gente saiba saída geral para reduzir e vice-versa. Nos livros vai aparecer fórmula para achar a equação reduzida, fórmula para achar a equação geral. Para que fórmula, gente? Não tem que ter fórmula. É só você ficar brincando. Joga para um lado, joga para o outro. Quer ver um outro exemplo? Vou pegar um outro slide aqui. Aparece aqui a equação assim, 3x mais 7y menos 10 igual a zero. Você já viu, ó, tem x, tem y e tem um termo independente. É uma equação de reta. Equação geral. Fala assim, eu quero a equação reduzida. A equação reduzida você tem que deixar o y sozinho. Então, ó, joguei o 3x para o segundo membro e o 10 também. Mas eu tenho que isolar o y. Está multiplicando por 7, vou dividir todo mundo por 7. Ó. Então, ó, 7 passou dividindo todo mundo, tá vendo? Ó? 7 estava multiplicando e foi dividindo. Olha a equação reduzida aqui. Ó. Qual é a vantagem da equação reduzida? Você já vê de cara o coeficiente angular, então eu sei que essa reta é assim, e já vê o coeficiente linear. Eu sei que ela fura o y em 10 sétimos. Ok essa brincadeira, gente, que eu posso fazer com a equação reduzida e com a equação geral? Ficar indo de uma para outra? Isso. Perfeito aí? Entendeu? Então, assim, o fato de você escrever a reduzida é para você ter as informações diretas sobre isso. E como é que eu faço para fazer o gráfico? Faz tabelinha, né? Para fazer o gráfico, você pode fazer tabelinha, chuta o valor para x, outro valor para y, igualzinho você fazia com função. Não mudou nada aqui. Então, a geometria analítica, ela dá esse tratamento. Aí, nos livros de matemática, você vai encontrar assim, ó, equação geral, aparece muitas vezes assim, ó. E equação reduzida. O cara bota N aqui para não dar confusão. O N, Q, não importa. Aí fala assim, nossa, é outra coisa? Não, não importa você escrever assim, tá? O importante, aí se você, por exemplo, se você pegar aqui, assim, isola o Y. Se você quiser fazer isso, ficaria assim, ó. Vou isolar o Y. O B está multiplicando, passa dividindo. Aí, ó, essa seria a geral e essa seria a reduzida. Tem que decorar isso? Eu acho que não precisa de nada disso. Eu acho que você tem que saber fazer o que eu fiz ali. Saída geral, que é isolar o Y, agora ficar decorando fórmula para quê? Mas é isso, né? Se enxergasse isso aqui, ó, essa é uma maneira formal, às vezes eu falo isso, né? A pessoa pode, os matemáticos puros podem condenar, mas para você enxergar isso daí, você não precisa ficar guardando essas coisas assim. Você tem que entender que você tem uma maneira genérica, isso aqui é a maneira genérica de eu escrever. Né? Ó? Mas uma coisa está relacionada com a outra. Tá ok? Então, isso é importante a gente saber fazer. Tá? Deixa eu ver o que mais que a gente precisa saber. Então, já falamos da equação geral e reduzida. Vou pegar mais uma última aqui. Antes da gente continuar. Mais um último exemplo. Vamos supor que você tivesse aqui 2 terços de x mais 5y menos 7, ou melhor, vou botar valor pequeno aqui.
1/3 de x, 2y, menos 5 meios, igual a zero. Essa é a equação geral. Vou falar assim, eu quero agora a equação reduzida dela. O que você faz? Você pode falar assim, tem que isolar o y. Mas se você quiser também, você pode falar assim, vou tirar o... Veja, gente, são vários raciocínios. Isso aqui é como se tivesse um aqui e um aqui. Lembra que você tem equação? Se você fizer tudo de um lado e do outro, fica tudo igual? Então, você tiraria o denominador comum, que é 6, por exemplo. Se você quiser fazer isso. Aí faria 6 dividido por 3, dá 2 vezes 1, 2. Aí vira 2x. 6 dividido por 1 dá 6 vezes 2, 12y. Se quiser fazer assim, 6 dividido por 2 dá 3 vezes 5, 15. 6 dividido por 1 dá 6 vezes 0, 0. Aí corta o denominador. Por exemplo, aí ficou 2x mais 2y menos 15 igual a 0. Aí você fala assim, mas tem que isolar o y. Então, vamos isolar o y. Agora passo 12 dividindo. Posso escrever assim. Ou ainda simplificar aqui, ó. Por 2, né? E aqui posso simplificar por 3, ó. Se quiser, né? Dividir por 3, 15 por 3, 15 por 3 dá 5, 12 por 3 dá 4. Podia fazer isso. Uma maneira de isolar. Então, assim, tem que saber mexer, fazer de um lado para outro, entendeu? O importante é você saber manipular, ficar brincando com isso aí. Então, eu posso sair de uma equação geral, chegar na reduzida, e da reduzida chegar na geral. Bom, é importante a gente lembrar também o seguinte, quando você tem uma reta assim, ó, vou fazer 3 casos aqui, que são casos interessantes. 3 não, 4, né? São casos elementares, vamos dizer, né? Porque nem sempre vai dar uma função bonitinha, né? Então, vamos lá. 4 casos interessantes. Então, esse caso aqui, ó. Reta vertical. É um caso. Como é que é esse caso aqui? Esse caso aqui é a reta x igual, por exemplo, aqui for 2. X igual a 2. Eu tenho uma reta vertical. Toda reta vertical vai ser assim, x igual a 2, x igual a 3, x igual a... Depende do x. Por quê? Porque o y dela não importa. Independente de qualquer coisa, o x sempre é 2. Né? Ó, qualquer ponto que eu pegar nessa reta aqui, ó, qualquer ponto, sempre o x é 2. X é 2. A reta horizontal, essa aqui, vamos supor que seja 3, estaria y igual a 3. Certo? Ó, então, eu tenho aqui x igual a 2, y igual a 3. Essa é a reta horizontal e a vertical, né? A horizontal está aqui, é o segundo caso. Essa é a horizontal. Professor, quer dizer que a horizontal vai ser sempre y igual a alguma coisa? Sim. Y igual a qualquer valor. Alguma coisa. E reta vertical? A reta vertical vai ser sempre x igual a alguma coisa. Lógico que eu estou escrevendo alguma coisa em matemática, isso aqui não existe, né, gente? Teria que ser um número aqui. Alguma coisa é um número. Agora, eu posso ter essa reta aqui, que a gente já viu, que é y igual a x, que é a bissetriz, que a gente chama ímpar, porque passa no quadrante 1 e no quadrante 3. E eu tenho essa reta aqui, seria y igual a menos x, que é a bissetriz dos quadrantes pares. Então, a gente precisa conhecer isso. Quero saber, e peço que vocês me deem um like aí, se está ok, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente avançar mais um pouco e aproveitarmos e resolvermos o exercício do Enem já de cara. A Raíssa me deu ok. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida?
Tá clara a questão da reta vertical, da reta horizontal, da bissetriz? É lógico que se eu fosse fazer, agora eu vou até abrir um parênteses aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar mais um slide aqui. Vamos imaginar, então, aqui o exemplo. Ó. Vou pegar aqui, ó. X igual a 7. Essa é uma reta vertical. Ah, mas eu quero a equação geral dela. Lembra que eu falei, a equação geral tem que ficar todo mundo no primeiro membro e 0 no segundo. Seria isso aqui, ó. Equação geral. Essa é a reta vertical. Reta horizontal. Y igual a menos 5. É uma reta horizontal. Como é que fica a equação geral dela? Ficaria assim, ó. Equação geral. Certo? Aqui, gente, aqui não tem função, tá? Ó. Então, esse é o único caso que não tem função, porque a função tem que ter y e x, né? Tem que ter, eu digo assim, a função ela tem que ter, não pode ser, não sei se vocês lembram desse conceito, né? A função você não pode ter um valor de x, né? Quando a gente fala em função, você não pode ter um valor de x indo para vários y, né? Ó. E quando eu falei aqui que x é 7, vai ter 7 com 0, 7 com 1, 7 com 2, isso não pode. Então, esse primeiro caso aqui não é função. Vai ser um detalhe. O importante é você saber que essa aqui é a equação geral, seria essa aqui. Ah, e a outra? Y igual a x, que é a bissetriz. Ímpar. Como é que fica a equação geral dela? Ou ainda, vendo? Qualquer um desse jeito aí, tá tudo certo. Por quê? Eu joguei todo mundo pro primeiro membro, depois eu troquei sinal. Ó. Troquei o sinal de todo mundo. Posso fazer isso. E a bissetriz par? Jogo o x pro primeiro membro. Ou, se eu tô... Aí não vale a pena trocar sinal, né? Mas se eu quisesse multiplicar tudo por 2, poderia também, ó. Serve para nada, né? Mas para quê? Mas é uma equação também. Certo? Ok. Então, visto isso, gente, eu queria voltar a uma situação que vocês viram lá em funções, que é como é que eu acho a equação de uma reta dado 2 pontos. Igual está aqui. Tem várias maneiras. Eu vou fazer uma maneira mais direta, que foi que a gente começou fazendo aqui, usando o coeficiente angular. Então, eu dei 2 pontos aqui. Ó. Eu sei que reta é escrita assim. Ah, professor, coloca a x mais b. Gente, coloco do jeito que eu quiser, né? Ax mais b, mx mais n, mx mais q. Coloquei mx mais n. E eu quero o coeficiente angular. Lembra que o coeficiente angular é a variação do y pela variação do x. Então, vamos lá. Eu vou fazer ya menos yb sobre xa menos xb. Quem é o ya? 5. Quem é o YB? Menos 1. Então vai ficar assim. Ó. Quem é o XA? 1. Quem é o XB? Menos 2. Então vai ficar 5 mais 1 sobre 1 mais 2. 6 sobre 3 deu 2. Opa! O coeficiente angular, m, deu 2. É uma função crescente. Eu já sei que ele é assim. Ah, tá. E o valor do coeficiente linear? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Que agora eu não estou vendo ele de cara. Então, eu sei que a reta é isso aqui, ó. Está faltando achar o N. Mas eu sei que o ponto A está nessa reta e o ponto B também. Então, eu vou pegar o ponto A e vou substituir o ponto A. Olha o que eu vou fazer. No lugar do X, eu vou colocar o XA. No lugar do Y, eu vou colocar o YA. Então, eu vou colocar assim, ó. Qual é o valor do Y do A? O Y do A é 5. Qual é o valor do X do A? É 1. Com isso, eu vou conseguir achar o valor de N. Ó.
n igual a 3. Ué, professor, você deixou o n no segundo membro? Não, eu podia jogar para o primeiro membro. Tem gente que gosta de fazer assim, ó. Aí é questão de gosto. Do que vai mais rápido. A pessoa joga o n para cá e joga o 5 para cá. Dá no mesmo. Depois multiplica tudo por menos 1. Mas demorou mais do que eu, mas tudo bem. O n deu 3. Se o n deu 3, quem é a minha reta? Y igual a 2x mais 3. Pode ver que é verdade. Ó. Vamos testar o b. Se você botar menos 2 aqui no x, vai ficar menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1, menos 1. Então, gente, para achar a equação de uma reta, e essa é a reduzida, vamos ver a geral dela. Eu quero a geral dela. Essa foi a reduzida. A reduzida deu 2x mais 3. Então, como é que seria a geral? Se deu isso aqui, a geral, vou jogar tudo para o primeiro membro. Botei já na ordem alfabética. Ah, mas eu não gosto do x negativo. Pronto. Está aí a equação geral. Ok? Bom, então, isso aí, eu entendo que isso que a gente falou até agora é suficiente para vocês fazerem uma boa parte das questões do Enem que vão explorar a reta. Está faltando um outro conceito que a gente vai ver agora, e a gente vai ver logo em seguida uma questão do Enem aplicando esse conceito, que é isso aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. Veja que essa aqui que eu desenhei aqui, ó, olhem essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada seria x igual a 4. Lembra que eu falei da reta vertical? X igual a 4. Então, se eu faço x igual a 4, seria essa reta vertical. Mas veja que eu pintei de azul todo o lado esquerdo. Na verdade, gente, isso que está pintado de azul seria eu dizer isso aqui, ó. Toda essa região azul. X menor que 4. É lógico, né? Tudo que está antes do 4 é menor do que 4. Qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, o x é menor do que 4. Ó. Então, tudo que está na região azul é a região x menor do que 4. Ah, então quer dizer, professor, que se eu escrevo x igual a 4, seria uma reta em pezinho aqui. Quando eu escrevo x menor do que 4, é uma região do plano? Exatamente. Quando eu faço uma inequação do primeiro grau de forma gráfica, no plano cartesiano é isso. Se fosse numa reta, só uma reta, eu ia fazer isso, ó. X menor do que 4 é esse pedacinho aqui, ó. Aí eu faço uma bolinha vazia, lembra disso, ó? E se for menor ou igual que 4, eu fazia uma bolinha cheia. Então, olha, aqui é x menor do que 4. Aqui, ó, é x menor ou igual que 4. Ó. Por quê? Porque a linha está cheia. Olha a diferença. Linha pontilhada, linha cheia. Linha pontilhada, linha cheia. E se eu pegar o outro lado? Ué, o outro lado é o maior. Então, aqui é x maior do que 4. E aqui é x maior ou igual que 4. Tá claro isso aí para vocês, gente? O que significa isso? X igual a 4 é uma linha, é uma reta. Né? Ó, se eu falo assim, desenha para mim x igual a 4 no plano cartesiano, você ia fazer isso. Ó. Isso aqui é x igual a 4. Acabou. Aí eu falei assim, não, desenha para mim no plano cartesiano x maior ou igual que 4. Aí você fala assim, professor, na verdade, isso é um pedaço do plano. Isso aqui é infinito, tá, gente? Ó, vai, tudo isso aqui, ó, vai para baixo. Que a reta também aqui é infinita, ó. Né? Eu não vou desenhar tudo. Eu quero saber se está clara a diferença disso aqui para vocês, ó. Y menor ou igual que 4, que vai ter uma questão do Enem que vai usar exatamente isso. Tá claro isso aí para vocês? Sim ou não, gente? Dá o like aí para mim. Tá ok, ó? Né? A mesma coisa se fosse Y.
Aqui está no 2, ó. No menos 2. Então, aqui, ó, é y menor que menos 2. Tá vendo? Ó? Tudo que está abaixo do menos 2 no y. Aqui, ó, é y menor ou igual que menos 2. Por quê? Porque a linha está cheia. Menor ou igual que menos 2. E aqui? Aqui, ó, é y maior que menos 2. Né, ó? Linha pontilhada. E aqui, ó, y maior ou igual que menos 2. Então, se eu tenho retas horizontais ou verticais, acontece isso. Sempre. Sempre. Agora, e se eu tivesse, por exemplo, essa daqui? Olha lá, vamos olhar aqui, ó. Isso aqui é a reta y igual a x. Agora, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Por exemplo, se eu pegasse esse ponto aqui, por exemplo, 2, 2. Agora, se eu pegar esse ponto aqui, ó, 2, 3, quer dizer, aqui, tudo que tiver aqui, ó, o y é maior do que o x, ó. Então, se eu fizer isso aqui, ó, opa, e pintar essa região aqui, ó, isso aqui é y maior ou igual que x. E se eu fizer o contrário? Y menor ou igual que x. Porque é lógico, se eu pegar esse lado de cá, ó, os valores de x são maiores que os valores de y. Certo? Ó? Então, eu teria isso aqui, ó. Y igual a x, y maior ou igual que x, e y menor ou igual a x. Entendido essa questão aí? Como é que vira uma região e deixa de ser uma reta? Aí eu vou mostrar para vocês como é que fica uma questão do Enem. Para a gente encerrar aqui. Caiu em 2018. E dizia assim, ó, para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando um conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo. Exatamente como mostra a figura aí. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente como é que representa isso. Ou seja, ele quer saber como é que eu escrevo isso para representar esse conjunto de pontos. Olha o que está acontecendo aqui. Se você olhar, ó, você tem aqui uma linha passando aqui no 10. Você tem essa linha aqui, ó, embaixo. E você teria uma linha aqui, ó. Uma bissetriz, ó. Veja aqui, ó, 10 e 10. Essa é a bissetriz, ó. Então, o que acontece? Se eu quero pegar essa região aqui, veja que eu estou pegando tudo que está acima do x. Então, tudo que está para cima, né? Ou seja, eu estou pegando os valores positivos de y, né? Ó. Então, eu estou pegando y maior do que zero, né? Lembra que tudo que está ali para cima é positivo. Eu estou pegando também o lado de cá, ó. Para cá, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui, peraí. Aliás, aqui, ó. Estou para cima e isso aqui seria essa reta aqui. Deixa eu apagar aqui primeiro. Deixa eu só fazer um desenhozinho aqui à parte. Olha aqui, ó. Se eu pegar aqui 10, né? Aqui é 10. Isso aqui é o quê? X igual a 10. Mas, na verdade, eu estou pegando para o lado de cá. Os pontos estão para o lado de cá. Então, eu poderia pegar, ó, os pontos que você está querendo está do lado de cá. Então, está do lado em que o x é menor do que 10. Né? Eu estou pegando x menor do que 10. Olha que já vai aparecendo as alternativas aqui. Tá vendo ali, ó? Já está aparecendo aqui um 10, olha lá, um x. Mas não vamos preocupar com ela ainda não. Só que aqui é menor ou igual, né? Por quê? Porque está em cima da linha. Os pontinhos estão em cima da linha. Então, eu estou pegando para o lado de cá. Mas eu também estou pegando, como eu falei, os valores para cima do eixo, né? Ó, para cá, ó, que são os valores de y maiores do que zero. E aí, tem a minha bissetriz.
E lembra que da bissetriz que eu falei, ó, que eu estou pegando aqui, ó, y menor ou igual do que x? Então, essa região aqui, ó, em relação à bissetriz, que a bissetriz está aqui. Essa região aqui, ó, é y menor ou igual que x. E essa aqui de cima seria y maior ou igual que x. Eu estou pegando a de baixo. Então, olha as informações que eu tenho. O y é menor ou igual do que x, para pegar aqui. O y tem que ser positivo, que é a parte de cima, e o x tem que ser menor ou igual que 10. Eu estou pegando isso daí, ó. Então, vamos escrever essas três informações aqui. Y é positivo, maior ou igual que zero, né? Maior ou igual que zero. Porque eu estou considerando que o pontinho está em cima do eixo. O x é menor ou igual que 10. E o x é maior ou igual que y. Ó, então, se eu for olhar essas três aqui, onde que elas se encaixam? Na letra A está errada, porque a letra A está dizendo que o y é maior ou igual que x. Olha aqui na letra B. X é maior ou igual que y, verdade. X é menor ou igual que 10, verdade. E y maior ou igual que zero, verdade. Você veja, essa questão aí, gente, com certeza derrubou muita gente. Tá? Então, quando você vai avaliar, é interessante você tentar enxergar essas questões aí, ó. Tá? O que é que está em cima, o que é que está embaixo, o que significa isso, tá? Como o nosso tempo terminou, na próxima aula, que a gente vai focar mais em circunferência, mas eu ainda tenho que falar um pouquinho mais de reta. Eu vou voltar ainda nisso daqui, de novo, tá? Para a gente complementar isso daqui. Explorar um pouquinho mais essa questão daqui. É uma questão difícil, tá? Eu imagino que foi uma questão que derrubou muita gente, por questão de interpretação, mas o mais importante é você conseguir entender essa visualização daí, ó, das regiões do plano, né? Como é que representa isso? Quando é igual, é uma reta. Quando é menor ou maior, é uma região. E aqui nessa questão do Enem, ele queria uma região, que era essa região dos pontinhos. Só que essa região é uma interseção de regiões, né? Eu estaria pegando essas três regiões aqui, para cima, para baixo da bissetriz e para a esquerda do valor 10 do x. Certo? Então, mas eu volto para fazer alguns comentários a mais dessa questão na próxima aula. Até porque eu quero comentar um jeito meio malandro de fazer, tá? Mas, por enquanto, essa foi a maneira mais formal. Professor, por que você já não explicou o jeito malandro? Porque, às vezes, o jeito malandro não resolve tudo, tá? Então, eu paro por aqui e nos vemos na próxima aula. Eu volto nessa questão de novo e a gente vai terminar retas e encerrar a circunferência. Então, um bom final de semana para vocês. Um abraço.